E aí, conversadores e conversadoras de elevador, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do canal Conversa de Elevador. Esse espaço idealizado, desenvolvido e produzido especialmente para você que atua aí no segmento de transporte vertical e quer desvendar todos os segredos comerciais das empresas de elevador. Eu sou Kátia Marim Treviso, idealizadora aqui desse espaço, e separo o mês de janeiro, um mês de férias, desse momento aí da gente estar definindo metas, definindo aí as nossas metodologias para alcançar os nossos objetivos para o ano todo, e eu separo esse momento para a gente fazer episódios especiais de dicas de podcasts, livros, filmes, séries, e são dicas que eu vou capturando durante o ano anterior inteirinho, vou buscando essas dicas para preparar 4 episódios especiais para você. Então, a gente dá uma baixada naquelas dicas específicas para a área comercial e para a área de gestão, para te dar dicas daquele ócio criativo. Como eu falei no episódio anterior, ócio criativo não é ficar jogado no sofá, minha gente, se bem que também é gostoso, né? Mas o ócio criativo é permitir que o nosso pensamento, né, que a nossa cabeça processe informações diferentes da nossa rotina. Então, o mês de janeiro está destinado para a gente falar dessas dicas especiais. E o tema de hoje é sobre traumas. E eu tenho 3 dicas bem especiais para vocês. Então, fica aí, porque está valendo a pena. E antes da gente começar, queria agradecer ao nosso parceiro aqui do canal, a Infoleve. A Infoleve é a empresa que mais treina técnicos no segmento de transporte vertical, também vem apoiando desde o comecinho do canal a distribuição, o compartilhamento, eu falo que a democratização das informações comerciais do nosso segmento, que é muito importante, né, gente? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais resultados a gente alcança. Bora lá para o episódio sobre traumas? Por que que eu decidi falar sobre traumas? Sempre que eu começo um treinamento de inteligência emocional para liderança, de gestão de conflitos para as equipes, ou então de uma mentoria, né, para pessoas que estão em transição de carreira, uma promoção, uma mudança de empresa, a gente sempre começa com o autoconhecimento. A gente fala muito de preferências comportamentais, de sabotadores internos, a gente fala sobre crenças que limitam a nossa atuação. Por que que a gente fala sobre isso? Porque é muito importante que a gente entenda de onde vêm os nossos comportamentos. Por que que durante a pressão, durante um feedback negativo, ou de uma negativa de um trabalho que a gente colocou muito tempo, a gente tem reações. Existem pessoas que, nesses momentos, elas paralisam, elas ficam ali paralisadas e não conseguem responder, não conseguem se defender. Tem pessoas que passam para agressividade, eu sou uma delas, né? Então, quando eu me sinto atacada, o meu jeito de lidar com isso é me tornar mais agressiva. Nem sempre fisicamente, claro, né? Nunca estapeei ninguém e nem matei coleguinhas, mas a minha postura passa a ser mais agressiva. E tem pessoas que fogem, aquele tradicional choro no banheiro, a pessoa não consegue reagir e ela escapa da situação. E quando eu comento sobre isso, muitas pessoas se identificam, todo mundo se identifica com uma dessas reações, pelo menos em alguma situação durante a vida adulta jovem, né, na faculdade, nos cursos, no começo da carreira profissional e até os momentos atuais. E aí a gente passa a tentar entender como que a gente aprendeu a lidar com essas situações, com esse comportamento que ele é automatizado. Nos treinamentos e nas mentorias, a gente se aprofunda um pouco mais sobre isso. Claro, quando eu detecto que a situação é um pouco mais complexa, eu não sou psicólogo, então eu direciono, eu encaminho, né, o aluno ali, o mentorado, a mentorada, para um profissional. Mas
a gente tenta entender e explicar da onde vem aquele comportamento, e isso ajuda muito a gente perceber antes da gente atuar, né, de forma automática e conseguir fazer a gestão das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Isso que é inteligência emocional. Bom, toda essa abertura só para falar de trauma, por quê? Porque eu desconfio muito, eu fico muito atenta àquele aluno, ou aquele mentorado, ou aquela mentorada, que começa a conversa dizendo assim: nossa, eu tive uma infância incrível, eu não tenho nada de trauma. Meu pai, a minha mãe, o meu cuidador, a minha comunidade sempre foram fantásticas. Por que que eu fico muito atenta a essas pessoas? Normalmente, essas pessoas elas têm muita dificuldade de se autoanalisar, de se auto entender. Elas estão tão bloqueadas em relação a toda a sua história que ela coloca essa coraça da felicidade, né, para se blindar e não permitir que a gente possa olhar com um pouco mais de cuidado de onde vem aquele comportamento automatizado que muitas vezes as outras pessoas percebem e criticam, né? Ou até mesmo ela percebe e gostaria de mudar. Bom, existem várias questões aí, né, nesse comportamento, mas sempre fiquei muito intrigada em relação à palavra trauma. Porque quando a gente fala de trauma, as pessoas normalmente têm uma reação muito reativa em relação a isso. É como se uma pessoa traumatizada fosse uma pessoa fraca, uma pessoa que não soube lidar com a sua história, ou então uma pessoa que tem vergonha, né, da sua história, de tudo que aconteceu no decorrer aí do seu desenvolvimento. E aí eu passei a estudar um pouco mais sobre esse assunto, entender por que tem pessoas que passam por eventos excepcionais, perder pai, mãe, ter uma infância muito difícil, e elas não carregam tantos comportamentos danosos. E outras pessoas que tiveram trajetórias menos impactantes, elas muitas vezes reagem de uma forma muito pesada, muito difícil às rotinas, aos relacionamentos interpessoais. Então, eu passei a estudar esse assunto e eu escolhi 3 dicas para passar para vocês, porque eu acho que isso ajuda não só ao meu trabalho, de entender por que, que as pessoas têm, né, essa relação com a palavra trauma, mas também pode ajudar você a abrir o seu olhar para os seus comportamentos. É muito interessante quando a gente consegue enxergar um comportamento que está prejudicando a nossa carreira e olhar para trás e identificar ali quais foram os primeiros passos que consolidaram aquele comportamento na nossa trajetória. Fica muito mais fácil tentar resolver quando a gente bota a luz ali naquela sombra. Então, bora lá para as dicas? A minha primeira dica é sobre o podcast que está disponível no Spotify, Bom Dia Óbvios. Esse podcast, ele é idealizado e apresentado pela Marcela Ceribelli. Esse sobrenome é bem conhecido, sim. Marcela é filha da Renata Ceribelli. E a Marcela, ela faz um trabalho que eu entendo como excepcional, de explicação, de trazer para a gente informações para que a gente valide ser mulher nesse mundo. Ai, Kátia, ela vem você com esse papo de feminismo chato. Muito pelo contrário. A Marcela consegue trazer, junto com as suas convidadas, informações que a gente passa a entender um pouco mais todos esses desafios que nós mulheres sofremos, explicando conceitualmente. Então, ela sempre traz profissionais bem interessantes para serem entrevistados, mas ela também dá muitas dicas de livros, podcasts, séries. Ela sempre dá dica, né, o nome do autor que fala sobre aquele conceito. Então, a partir do Bom Dia Óbvios, eu tenho aprendido muito e buscado muitas referências para os meus estudos. Então, eu indico muito o Óbvios,
Mas eu queria indicar especificamente um episódio, que para mim esse foi assim fantástico. Eu já ouvi várias vezes esse episódio, todas as vezes que eu quero recapitular o meu entendimento sobre a diferença entre trauma e episódio traumático, eu volto para ouvir esse episódio. Então, é o episódio de número 204. Eu vou deixar para vocês o link desse episódio. Esse episódio, ele é com a Ediane Ribeiro. Depois eu vou indicar também o canal da Ediane Ribeiro lá no YouTube. Mas eu gostaria primeiro de falar sobre esse episódio. É muito interessante como a Marcela Ceribelli vem trazendo perguntas para que a Ediane Ribeiro consiga deixar muito clara a diferença entre o trauma, que é algo natural para quem estuda uma psicologia mais moderna. Então, o trauma é importante no nosso desenvolvimento. O trauma é algo que, naquele momento em que aquele evento está acontecendo, a gente não se sente preparado para resolvê-lo e nós somos impactados de alguma maneira em relação a ele. Então, posso sentir uma vergonha, posso me sentir excluída do grupo. Então, eu tenho uma sensação ruim e vou buscar ferramentas para resolver esse trauma. A partir daquele momento, se eu consigo encontrar ferramentas e resolvo aquela situação, existe um crescimento pessoal muito importante. No entanto, o evento traumático, aí sim é que ele é um problema na nossa vida. Vamos ouvir um pedacinho do episódio, porque eu acho que vai ser bem legal para você sentir como a Ediane Ribeiro explica de uma forma muito didática, até muito claro, muito melhor do que eu, porque ela é estudiosa desse assunto. Bora lá ouvir. Eu digo que são os traumas invisibilizados, né? A gente tem uma série de traumas invisibilizados na nossa história, porque quando pensamos em trauma, a palavra trauma, tradicionalmente, ela está muito associada a uma experiência extraordinária, né? Então, uma experiência dramática, de grande carga dramática e extraordinária. Não é assim que nós entendemos trauma nas escolas modernas de trauma. Então, se eu fizer algumas perguntas, rapidamente acredito que as pessoas que nos ouvem vão se identificar com isso. Se eu te perguntar se você já viveu uma situação que foi inesperada para você, você já viveu uma situação que foi inesperada e que te causou alguma emoção? Medo, culpa, vergonha, raiva, por exemplo? Essa situação que foi inesperada te causou alguma emoção? Em algum momento dessa experiência você sentiu que não tinha recursos para lidar com ela, recursos internos, emocionais, ou mesmo externos de suporte, ou do que você precisava ter para lidar com essa situação, e isso te causou uma sensação de isolamento ou de que você não tinha saída, algum nível de sensação de desamparo? Isso é o trauma. Eu respondi sim para tudo, não sei as ouvintes. E aí, fantástico, né? A Ediane Ribeiro tem um jeito muito gostoso de explicar um tema tão profundo. Nesse episódio, você vai também conhecer algumas ferramentas para a gente poder lidar com essas situações traumáticas que nos marcaram na vida. Então, ela vai dar vários exemplos em que a gente pode aplicar de forma muito prática na nossa rotina, principalmente na nossa rotina corporativa. Ajuda muito a nossa vida pessoal, é claro, mas como a gente está aqui, né, no canal Conversa de Elevador, eu sempre tento fazer esse link entre o que a gente tem passado no mundo corporativo e toda a nossa história pessoal. Gente, é muito importante perceber como muitas vezes a nossa insegurança, o nosso medo de dar o próximo passo tem bloqueado o nosso crescimento profissional. Eu pego isso muito nas minhas sessões de mentoria. E não adianta o mentor, o profissional, dizer é isso que está te bloqueando. O mentorado, a mentorada precisa perceber qual é o evento traumático que transformou a vida dela naquela forma de reagir e por que aquilo está impactando o desenvolvimento profissional.
E muitas vezes o líder, o gestor da área, fica cobrando resultados apenas na parte consciente, na parte racional da reação do profissional. E o que paralisa esse profissional não está no racional. Então, quanto mais ele é cobrado, mais ele se sente envergonhado, mais ele se sente exposto e menos resultados ele traz. Então, é muito importante. Por falar em resultados, em metas, objetivos, lembrando você que no mês de janeiro, no dia 24 de janeiro, nós temos mais uma palestra gratuita da Infoleve para falar sobre resultados, para a gente falar sobre objetivos. E a gente vai falar muito mais sobre metodologia de acompanhamento das atividades do que cobrança de resultado, porque eu tenho certeza absoluta que cobrar resultado não traz resultado, certo? Mas essa aula eu vou deixar para vocês verem lá na palestra da Infoleve, eu vou deixar também a inscrição aqui para você. Bora para a segunda dica do dia? Como eu falei sobre a Ediane Ribeiro, não podia deixar de ir no canal oficial dela para falar sobre o trabalho na fonte. Então, essa é a Ediane Ribeiro, como ela mesma diz, ela é psicóloga, comunicadora e especialista em trauma informed. E é muito legal que ela tenha estudado esse assunto do trauma tão profundamente. Dentro do perfil da Ediane, existem vários episódios, né, vídeos muito interessantes que eu indico para vocês, mas o principal é esse aqui, o trauma não é mimimi. Eu indico muito esse vídeo, ele é curtinho, gente, 7 minutos e 6, e ela vai explicar para vocês a diferença de trauma e evento traumático, e o mais importante, como isso traz reações físicas para o nosso organismo. Então, de uma forma bem didática, ela vai trazer essas informações para vocês. Então, fica aqui a nossa segunda dica aqui no YouTube, ou para você que está no Spotify, que eu tinha dado a dica anterior, né? Corre para o YouTube para dar uma olhada aí no perfil da Ediane Ribeiro, tá bom? Agora, a terceira dica, ela é bem especial. É um filme documentário que está na Netflix. Eu assisti esse documentário em meados do ano de 2023, e ele foi tão impactante que todas as minhas amigas e todas as pessoas que estão à minha volta, eu indiquei, e depois eu conversava sobre o documentário, sobre esse vídeo, sobre esse filme, tá? Tão forte que ele foi na minha vida. O filme documentário Diga Quem Sou Eu está disponível na Netflix, ele foi lançado em 2019, tem 1h e 25 minutos aí de documentário, e ele traz informações que vão construindo uma história muito traumática. Então, eu não vou dar spoiler, eu só vou contar para vocês aqui como que o filme se desenvolve. Ele trata da vida de 2 irmãos gêmeos. O Alex tem um acidente de moto quando ele é um jovem adolescente, acho que na 17, 18 anos. Ele sofre um acidente de moto, ele perde a memória completamente, fica hospitalizado, perde a memória, e quando ele retorna para casa, o Marcos, que é o seu outro irmão gêmeo, vai contando para o Alex toda a sua história de vida, em que parece que a vida dos dois foi uma vida normal, uma vida muito padronizada, com memórias felizes, com memórias interessantes, de relacionamento saudável com o pai e com a mãe. Mas o Alex, que perdeu a memória, ele vai sentindo que ali existem alguns buracos, porque a história que é contada, muitas vezes, não é sentida por ele. E aí, durante o documentário, a gente vai descobrindo toda a história trágica, cheia de traumas, que está
na cabeça do Marcos e que está no corpo do Alex ou nas memórias mais remotas, porque ele perde essa memória, né, mais racional que a gente tem, mas ele tem sinais desses traumas na sua memória inconsciente, e isso vai aparecendo e vai ficando cada vez mais à tona, tá? Então, esse aqui é o filme, essa aqui é a cena final, em que os dois, já sabendo da realidade, da verdadeira história de ambos, eles se confrontam. E é muito bonito, é muito difícil, não é fácil, ele não vai mostrar cenas que eu falo que é aquela, né, cenas trágicas, quase pornográficas, em que você coloca crianças ali muito expostas, né? Então, isso você não vai ver lá, mas ele te conta a história nua e crua de tudo que esses meninos passaram e sofreram na sua infância. E é muito inacreditável que pessoas que têm dinheiro, condição, moram em países extremamente desenvolvidos, né, podem ter infâncias tão miseráveis como esses dois meninos tiveram. Então, eu muito indico para vocês. Eu vou passar um pedacinho do trailer aqui para te deixar ainda com mais vontade de assistir. I remember opening my eyes and looking around the room. I instantly recognized my twin brother. And I just said, "Hello, Marcus." But it started to dawn on me that I didn't know where I was. I didn't know what happened to me. I didn't even know my own name. Everything had gone. There was so much to learn. If he hadn't known who I was, then he would have been all alone in the world. But he wasn't alone in the world, he had me. I started piecing things together. He would give me a photo, and I would construct a memory around that, and life seemed good. Privileged family, normal parents, he painted an idyllic picture. But I was never questioning anything. I had no reason to doubt him. I, from day one, painted a picture of a normal family, but none of that was true. It was a fantasy that I was creating for him. How could we have secrets? We don't have secrets. The one person that I absolutely trusted has betrayed me. I just cried and cried for days. I have been lying for 20 years. I was too much of a coward. I don't know who I am. My life is not real. My life is the one you gave me. I've never told a living soul about what happened. But we're here now. Here we are. Gente, é incrível, é muito bom mesmo, então indico bastante para vocês. E aí, para a gente ir finalizando o nosso episódio, depois que eu comecei a fazer terapia, e eu fiz muitos anos de terapia, eu fui percebendo o quanto, muitas vezes, as nossas memórias, felizes ou tristes, elas foram criadas a partir de relatos, de narrativas que outras pessoas fazem para a gente, principalmente quando a gente é criança, e também em alguns momentos que a gente teve uma lacuna de memória por algum gatilho protetivo. E aí a gente reconta a nossa história a partir de narrativas de outras pessoas. Então, quando muitas vezes a gente tem alunos, mentorados, mentorandos, que falam que a vida foi totalmente maravilhosa, muitas vezes é isso que está acontecendo. Não que a gente precise sempre ter infâncias destrutivas, traumatizantes, né? Nada disso. Mas é que se a gente não reconhece momentos sombrios,
da nossa infância, a gente não vai conseguir reconhecer os momentos felizes da nossa infância, porque tudo fica flat. E o ser humano não é flat. Ele vive um dia completo na nossa vida, de real presença. A gente vai ter momentos felizes, momentos mais tristes, momentos de ansiedade, momentos de tranquilidade, momentos de certeza de futuro, momentos de incerteza de futuro. Essa é a vida saudável que todo ser humano tem e precisa ter. Quando a gente transforma a nossa narrativa em algo muito fantasioso, a gente pode viver o que o Alex sentiu. E eu vou te dar uma dica, presta atenção, principalmente na história do Marcos, o quanto traumatizado esse homem foi durante a vida toda e como ele fez de tudo para acreditar também na história que ele estava criando por irmão Alex. É excelente, é muito bonito mesmo de se ver. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado dessas 3 dicas. Tenho certeza que você vai ser uma pessoa diferente se você se colocar para assistir o episódio do Óbvios, assistir esse vídeo curtinho no YouTube e também assistir esse filme fantástico da Netflix. Semana que vem estarei aqui novamente para o nosso último episódio de dicas. Em fevereiro a gente volta com identidade visual nova, com novos temas e com muito mais dicas, aulas e informações para você ter uma carreira de sucesso. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.